que você falou. Nós estamos falando de um meio-campo de 4, um meio-campo espetacular, 4 jogadores de muita capacidade, onde 3 não estão rendendo. Qual vai ser a projeção desse time? Não vai ser boa. É o que está acontecendo com o Bahia. E o treinador ficou abraçado nas convicções com esses caras. E aí, no final, tem o resultado que é isso. E aí você... E vamos falar um pouquinho aí sobre o Jean Lucas, né? O Jean Lucas fala um pouco sobre o Bahia. Jean Lucas tem que melhorar o seu futebol para continuar no Bahia. É muito soneca durante os jogos, né? Começou muito bem a temporada, falando sobre isso aqui, professor. E o Jean Lucas caiu pra caramba, né? Caiu pra caramba de rendimento, professor. Impressionante como o Jean caiu, um jogador de chegada, um jogador de força. Ele mesmo reconheceu que está devendo, né? Que está abaixo. Peça importante. E esse meio de campo do Bahia, professor, parou de funcionar. Era um meio de campo tão forte, era, para mim, um dos melhores meio-campos aí do futebol sul-americano, e parou de funcionar, parou realmente de ser aquele meio de campo produtivo, né? Tirando o Everton Ribeiro, os outros 3, Cauli, Jean e principalmente o Caio Alexandre, professor, pararam de jogar. Isso também, de forma natural, impactou nesse jogo do Bahia, hein, professor? Você falou tudo. Nós estamos falando de 4 no meio, em que 3 caíram de rendimento. E qual foi a ação do treinador? Manter esses caras o tempo todo. Não trocou, não tirou, e aí agora você escuta o próprio Jean falando que está devendo. Ou seja, ô Léo, você jogou, o atleta sabe. O atleta, por mais que ele não queira sair do time, por mais que ele queira continuar performando ali, sente quando não está num bom momento. Ele sente quando a coisa não está a contento. E aí é aquela história. Você não chega de hoje para amanhã e barra o cara. Você vai avisando, cara, tá caindo, tem que melhorar, olha a sua performance, tem um analista de desempenho, traz o jogador para você, começa a explicar, né, os processos para o cara entender, mas não, fica ali abraçado, e aí você vê o próprio atleta, como o Jean vem e fala, realmente, estou devendo e tal. Não, que o Rogério tivesse tirado, ou botado menos minutagem, enfim, tivesse feito as ações que tinha que fazer, ele não fez. Ele ficou repetindo, apostando. E não são, Léo, 3 jogos, 4 jogos. É um ano, cara. Um ano, tá acabando o ano. Tá acabando, faltam 2 rodadas do Campeonato Brasileiro aí, entendeu? E o cara ficou abraçado. Aquela história, morreu abraçado com as suas convicções e com seus atletas. E os próprios atletas entendendo que não estavam num bom momento. Quem não conseguiu ver? O treinador que estava lá no dia a dia com eles. Verdade. Até dentro disso, né? Dentro dessa nossa camarada César Augusto, dá um abraço aí pro meu parceiro Franklin, tamo junto, Franklin, grande abraço para você. Bom dia, Léo e professor, Ceni com suas convicções derrubou o Bahia, técnico não enxerga que o campo pede, né, técnico limitado. Dentro disso, né, isso que o próprio professor falou, e o Jean também falou, nenhum jogador, e tá aqui um treinador em atividade, né, o professor, vai pedir para sair. Se o treinador não enxergar e tirar o cara não vai pedir para sair. Teve um lance, né, que eu achei surreal, né? O Tite ainda era treinador do Flamengo, De La Cruz, no jogo do Maracanã. De La Cruz estava se arrastando no Maracanã e o Tite foi perguntar para o De La Cruz se ele tinha condições de ficar. Estava claro ali que o De La Cruz não tinha condição nenhuma de ficar. O De La Cruz é aquele jogador que não pede para sair. E o Tite foi perguntar ao De La Cruz se ele aguentava jogar, né? Quando deveria, no meu entendimento, ter tomado uma atitude, né? O De La Cruz não falou nada, né, para o Tite teve que tirar o De La Cruz, né, porque ele não é esse jogador de pedir para sair. É a mesma coisa o Jean Lucas, entre outros. O cara tá mal, mas dificilmente o cara vai chegar, professor, tô mal, me tira, né? O treinador, ele tem que olhar e tomar a atitude. Coisa realmente que o Rogério, no meu entendimento, acabava não querendo fazer, porque não é possível, né? Todo mundo estava vendo, todo mundo realmente criticando algumas atuações individuais, né? E o Rogério fazendo vista grossa, professor, em relação a alguns nomes, e o Jean começou muito bem a temporada, mas caiu, e faz parte, é natural, em muitos jogos abaixo, o Rogério não o tirava, né? E isso acaba também impactou no rendimento desse Bahia, né? E, Léo, é isso, não é a partir daí falar que manda o Jean Lucas embora, vende, troca, não é isso. Ele entrou num momento de um viés de baixa. E o treinador tem que olhar, cara, é o que você falou, o Tite, eu lembro desse jogo. Léo, eu acho que, eu não posso estar enganado, eu acho que não foi no Maracanã, não. Eu acho que foi contra o próprio Bahia, na Fonte Nova. Que logo depois o De La Cruz fica lesionado, enfim. E foi exatamente isso. E aí, meu amigo, é o assistente, é o médico, é o cara que tem que saltar, professor, tem que tirar. Ele está baixando de rendimento, já não está conduzindo o processo. Porque é tanta gente na comissão técnica e ninguém faz nada, fica só na conta do treinador também. Então faltou ação e eu achei, cara, o De La Cruz meio que dando aquela puxadinha já de câimbra, meu amigo. É sinal de cansaço. Fora a temporada do De La Cruz também. Você está acompanhando aquilo, não é só aquele jogo. Então, meu irmão, caiu lá, não tem que perguntar, Léo. Baixou, acabou o oxigênio, está na hora de trocar. Mesmo que eu vá perder em qualidade, não importa. Eu tenho que ter as ações preparadas
para fazer, e não ficar esperando. E aí, dá mais? É óbvio, já fez às 5, tá acabando, aí você fica ali monitorando. E aí, Léo, mais um pouquinho, segura aí, ó, fica mais plantado aqui, não corre tanto, se protege, tal. É outra situação. Mas ali ele tinha troca para fazer, era pegar, trocar o cara e trocar. Não, ficou ali, o cara saiu, jogou mais uns minutos, saiu mais pesado, ficou um pouco com o tempo lesionado, ou seja, prejudicou todo um trabalho. E é o que você falou, tem hora, meu amigo, que tem que trocar. O jogador dificilmente, né? Só quando ele estiver muito arrebentado, ele pede para sair. Fora isso, eles não pedem. E você tem que ter esse olhar do campo. O campo falar, você ter a resposta e dar a resposta do que o campo está dizendo com as suas ações. E aí, professor, vocês acham que depois de muitas polêmicas fora de campo, o Gabriel merecia uma festa de despedida, professor? Léo, eu vou aqui separar, né? Eu acho que ele merece uma festa, mas não agora. Ele não vai encerrar a carreira, né? Ele não está encerrando a carreira, ele é atleta em atividade ainda, ele vai para outro clube, amanhã vai estar jogando contra, e não é por isso, é o normal da bola, vai estar enfrentando o Flamengo, fazendo gol no Flamengo. Eu acho que por tudo que ele fez, ele está marcado na história, ele é ídolo da galera e tal. Meu irmão, encerrou. É muito marketing, né? Como você falou, vai vender copa, vai vender camisa, vai vender um monte de coisa, mas, na minha humilde opinião, ele tem uma passagem brilhante no Flamengo, né? A gente não pode esquecer isso, não é sair tacando pedra no rapaz, mas eu não faria. Eu acho que ele tem todos os méritos. Tipo assim, o que eu faria, Léo? É o último jogo do Gabriel, estamos vendendo a camisa do jogo número tal, o Gabriel fez tantos jogos no Flamengo, tantos gols, uma camisa com gol, enfim. E essa seria a festa. Caneca e acabou, não tem despedida. Por quê? Porque daqui a 3 anos, 2 anos, 1 ano, sei lá quanto tempo, ele pode estar retornando ao Flamengo. Então, quando ele encerrar a carreira, sim. Encerrou a carreira, vamos fazer uma festa de despedida da carreira dele. É a minha opinião. O Adriano Imperador, o Zico saiu do Flamengo, Léo, quando ele foi para a Itália, não tem festa de despedida. E naquela época eles tinham ganho tudo ali que o Flamengo poderia ganhar. Ele foi lá, foi jogar na Itália, foi jogar em Udine, foi lá, fez a coisa. Quando ele encerrou a carreira, aí sim teve um jogo de despedida do Zico do futebol. Não o Zico se despedindo. Então, todo jogador que sair, que tiver um gol de título e tal, o clube faz despedida. Não é nada contra o Gabriel, não. É o meu pensamento. O Gabriel não está encerrando carreira. Ele está encerrando o seu contrato com o clube. Vai fazer uma promoção. Último jogo do Gabriel nessa gestão, último jogo do Gabriel nesse contrato. Beleza, é que eu falei. Minha opinião, tá? Não é certa, não é errada, ela é minha. Encerrou a carreira com 34, 35, 40, 50. Quando o Gabriel encerrar a carreira, vamos fazer um jogo de despedida do Gabriel do futebol, agradecendo essa passagem maravilhosa que ele teve dentro do clube de regata do Flamengo. Era o que eu faria, é o meu pensamento. Eu vejo muito esse jogo de despedida também, professor, concordo com o senhor. Ele não vai parar, né, novo pra caramba, muito mais também com uma questão política, né, para os caras não se torrarem tanto assim, né, no meu entendimento, professor. E do senhor? Perfeito, Léo, perfeito. Sua visão é perfeita, eu não tinha nem atentado para isso, mas é uma meio, tipo assim, não fomos nós que tiramos o Gabriel do Flamengo. Se ele amanhã estiver no time rival aí fazendo gol, arrebentando, não vai cair na minha conta. Né? Ele pediu para sair, ele falou que não ia jogar mais, tanto é que nós até fizemos uma festa de despedida para ele, agradecimento, tal. Você foi muito bem nessa tua análise aí, nessa visão da política, né? Tem uma eleição agora chegando aí, né? As coisas, se eu não me engano, é no dia seguinte da última rodada do Brasileiro, né? Então o bicho está pegando dentro do clube. Então você foi muito bem, cara. É uma jogada, né? Política e de marketing. As duas coisas se assessorando, por quê? Com medo de ser uma gestão que amanhã fala assim, tá vendo? Landim, Braz, enfim, as pessoas que lá estão no poder hoje, comandando o clube, foram eles que abriram mão desse jogador. Então, juntou uma coisa com a outra, é o que eu falei. A gente fala de uma coisa, de uma situação de sequência, de caminhada do clube, e os caras estão pensando em outro lado. Então, essa tua visão aí, que eu não tinha pensado nisso, é perfeita. É uma junção de marketing, política, num momento extremamente pesado da política dentro do clube.